Olá, meu nome é Mara Melnick. Quero dar a todos vocês boas-vindas aqui no nosso canal. Oba! Estamos juntos para mais uma festa do mês de outubro, Festa da Reforma. Mas que reforma é essa? Reforma protestante, muito importante, e nós temos que comemorar junto com as nossas crianças. E quero te pedir, antes de começar, deixa aqui a tua curtidinha, se inscreve no canal, deixa seu comentário e compartilha com muitas pessoas. Sim, querido educador cristão, você que ama ensinar a palavra de Deus para as crianças. Vamos lá então? Como que é a ministração da Festa da Reforma? Vem comigo! Lembrando que a Festa da Reforma está entre as festas que nós comemoramos. Mas que reforma é essa? O que é a reforma protestante? Eu vou contar para vocês. Há muito tempo atrás, um homem chamado Martim Lutero, ele foi para o mosteiro. O pai dele queria que ele fosse advogado, mas ele decidiu ir para o mosteiro. O que era um mosteiro? Era um lugar onde pessoas que queriam se dedicar à religião iam para ficar lá, aprender a palavra, e elas viviam nesse mosteiro. Martim Lutero foi para lá, mas quando chegou lá no mosteiro, Martim Lutero, ele começou a sentir muito medo. Sabe por quê? Ele começou a aprender que Deus castiga. As pessoas diziam para ele: Deus te castiga, Deus vai te castigar. E ele trabalhava muito, sabe por quê? Porque ele tinha medo de Deus. As pessoas diziam para ele: Deus vai te castigar, Deus vai te castigar. E isso deixava Martim com muito medo. Daí, sabe o que ele foi fazer? Ele foi ler as Escrituras, a palavra de Deus. E quando ele começou a ler as Escrituras, ele começou a ver que aquilo que estava ensinando para ele estava errado. A Bíblia não diz isso. E ele começou a estudar tudo que a Bíblia dizia, e ele descobriu um texto que está lá em Romanos 1,17, que diz assim, o justo viverá pela fé. Daí ele começou a pensar, mas peraí, se é pela fé, eu não preciso fazer as coisas para ter salvação. Deus não vai me castigar. Por quê? Porque a Bíblia fala da graça. E Martim Lutero começou a ver que o que estavam ensinando para ele lá naquele lugar estava errado. E ele teve uma ideia. Ele escreveu tudo isso e ele foi lá e pregou lá na porta da igreja tudo que ele aprendeu. Foi muita coisa, mas a gente vai resumir aqui para vocês. Vamos lá? A primeira coisa que ele aprendeu foi que somente as Escrituras, somente as Escrituras. Por que somente? Porque ele escreveu as solas, 5 solas, 5 coisas que resumiam tudo que ele tinha aprendido. A primeira coisa dizia assim, sola a Escritura. Na verdade, somente as Escrituras. Martim Lutero aprendeu que é somente pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz o que a gente deve fazer. Vamos ver o que mais? A outra coisa que ele aprendeu é que a salvação é somente por Jesus. Toque. Ele prendeu lá na porta isso. Somente Jesus. Por quê? Porque as pessoas diziam que tinha que fazer um monte de coisa para ter salvação. Que tinha um caminho. Mas que caminho? Um caminho errado. Mas
Martinho Lutero, ele aprendeu na Bíblia que somente Jesus. O texto diz assim, ó: há um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus. É o que está lá em 1 Timóteo 2:5. Outra coisa que ele aprendeu é que somente a graça, é somente pela graça que a gente recebe a salvação. É de graça, não precisa pagar. Vamos pregar lá, toque, 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 toque. Naquela época tinha as pessoas que diziam que tem que comprar terreno no céu, lugar no céu. Ele aprendeu que não, que é somente pela graça. Que é o que diz o texto de Efésios 2:8-9, que diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Quanta coisa importante, né? Que Lutero aprendeu e estava ensinando para o povo. Então ele ensinou que a salvação é pela graça. Ele ensinou também que essa salvação é somente pela fé. Sola fide. Estava escrito assim, sola fide. Mas as pessoas não entendiam. Mas ele traduziu e ensinou que é somente pela fé. Vamos colocar lá? Toque, 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 toque. A salvação é pela fé. A gente acredita. Precisa acreditar. E ele leu aquele versículo que diz que o justo viverá pela fé. É nessa fé que a gente tem que viver. Uau, que importante! As pessoas não ensinavam isso para o povo e o povo estava fazendo coisa errada. Mas Martinho Lutero, ele começou a ensinar tudo isso para o povo. E ele ensinou mais uma coisa: que nós devemos dar glória somente a Deus. Vamos lá? Toque, 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 toque. Glória somente a Deus. É o que diz lá o versículo de 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, façamos tudo para a glória de Deus. Então, Martinho Lutero ensinou para o povo que toda a honra, toda a glória tinha que ser dada somente a Deus, que ninguém mais merecia essa honra e essa glória. E ele pregou isso, toque, 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 lá na porta da igreja. No começo ninguém ligou muito para o que ele tinha colocado lá, mas com o tempo as pessoas começaram a ler. Olha, é somente as escrituras. É a Bíblia que vai orientar a gente. E o povo começou a o quê? A fazer o que Martinho Lutero estava ensinando. Por quê? Porque é a verdade, a palavra de Deus. Mas as pessoas do mosteiro onde Martinho estava não gostaram do que ele estava fazendo. E por isso ele teve que sair daquele lugar. Por quê? Porque ele estava protestando, ele estava dizendo não é assim. Daí que vem reforma protestante. Porque ele protestava, ele dizia não é assim. É isso que a Bíblia diz. Ele falou isso e por causa disso ele foi expulso. Sabe, um amigo dele recebeu ele num castelo para esconder ele lá, porque as pessoas queriam até matar Martinho Lutero. E quando ele estava lá, sabe o que ele fez? Ele traduziu a Bíblia para o alemão. É a língua que as pessoas falavam naquele lugar onde Martinho Lutero estava. Antes, as pessoas não entendiam tudo isso porque a Bíblia estava numa língua que elas não entendiam. Martinho Lutero traduziu a Bíblia para que o povo pudesse ler. Então, querido educador cristão, essa foi a história da Reforma Protestante, em que a gente aprendeu esses 5 ensinos principais da Reforma Protestante que aconteceu através de Martinho Lutero, a partir do que Martinho Lutero fez. E um ensino muito importante que nós temos que aplicar nos dias de hoje ainda. Aplicar na nossa vida, na vida das crianças. Porque tudo isso é o que está na palavra de Deus. E o que é interessante você trazer a história de Martinho Lutero? Nossas crianças precisam de heróis.
Nossas crianças precisam de exemplos para que elas possam olhar e admirar. E olha o exemplo de Martinho Lutero. Que exemplo admirável. Que história maravilhosa para a gente trazer, ensinar para as nossas crianças aqui na Festa da Reforma. Mas não para aqui. Vamos aplicar na vida das nossas crianças e eu tenho uma ideia muito legal para você aplicar isso na vida das crianças. Não perde, tá? Amanhã no canal Mara Manica a gente vai para a segunda parte dessa história, que é a aplicação de toda essa ministração. Lembrando que aqui na descrição do vídeo eu já disponibilizo o molde do Martinho, dessa mãozinha aqui. A gente lá no blog tá colocando as fotos de tudo que a gente ministrou hoje, ok? E espero você no nosso próximo vídeo aqui no canal Mara Manica. Tchau!